É, no ano passado, na feira de Black Zine, nessa feira, né, que teve agora de novo, Jennifer White Johnson, designer conhecido por criar o símbolo Black Disabled Lives Matter, apresentou uma oficina de criação de zines. Para o evento deste ano, realizado em maio, distribuíram cópias do manifesto de um artista negro neurodivergente. Há vários anos, após o filho ser diagnosticado com autismo, White Johnson criou um zine fotográfico de apoio chamado Knox Rocks. Eu abri já esse. Deixa eu ver onde que ele está. Não. É este aqui. Eu tinha aberto. Ah, tá aqui, o Knox Rocks. Né? Que é um fanzine, ó, edição limitada, 60 cópias, feito em risográfico, pôster. E aí, junte-se a nós nos 6 anos. Span, fotos, coleção de fotos de. Essa de trás para frente no inglês me dá problema às vezes. Para aumentar a visibilidade das crianças negras e com autismo e neurodivergências, né, comunidades de neurodivergências. Vamos traduzir aqui de vez para ver esse começo aqui que está meio bagunçado. Junte-se a nós é uma coleção de fotos de 6 anos. Eu não sei se 6 anos aqui são fotos de durante 6 anos ou de um menino de 6 anos, mas é algo assim. O interessante é o tema, né? Ela tem um filho que é autista, né? E é negro. Então foi para isso que ela fez esse fanzine. Então voltando aqui, né? Vamos lá. Então, e eles frequentemente organizam encontros para criar zines com outros cuidadores de crianças autistas, né? Criar zines, diz White Johnson, proporciona um poderoso ato de libertação coletiva e uma prática radical de autocuidado e cuidado comunitário. Muito interessante isso também, né? O fanzine fazendo às vezes de uma publicação que faz um vínculo comunitário e que já foi comentado por um bibliotecário, aliás, por um professor da língua inglesa, numa biblioteca nos Estados Unidos. E eu tenho esse link aqui para mostrar para vocês. Deixa-me ver se eu acho ele aqui. O problema é que eu fechei aqui algumas pastas e eu não estou conseguindo mais encontrar. Deixa eu ver. Depois eu mostro. Acho que ele. Eu teria que abrir mais um aqui. E eu acho que ele está noutra bateria de. Bom, esse professor de língua inglesa, ele, dentro de uma biblioteca, numa universidade norte-americana, junto com a bibliotecária, mostra fanzines na mesa e expõe a importância que eles têm como um complexo, uma publicação comunitária que pode vir a sumir, porque são zines, e que a biblioteca tem, teoricamente, o dever de guardar como parte de um acervo que possibilita a pesquisa, né, de saber como funciona a sociedade. Então é bem interessante isso. Mas voltando aqui, né, o zine de White Johnson foi um dos muitos na feira deste ano focados em solidariedade e justiça social. Né? E aí tem algo interessante aqui, ó. Vários eram históricos, como Arrested at the Library Policing the Stacks, de Caba. É esse aqui. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Da biblioteca, este. Ele está em inglês, né? Eu que fiz a tradução aqui, mas vou voltar ao inglês aqui, tá? Aí, é esse aqui. Só que vamos deixar no português mesmo para facilitar a nossa vida, né? Ele fala do seguinte, porque os Estados Unidos tem a questão, né, do racismo muito mais forte, a escravidão, enfim. Quer dizer, o Brasil também foi forte nisso, que eu quero dizer com a relação à questão da segregação, né, que continuou às claras por muito mais tempo. No Brasil ficou às escondidas, né? Mas lá ficou às claras. E essa questão também tem a ver com a biblioteca e com a polícia invadindo bibliotecas. E atualmente também para que tenha o perigo da polícia entrar em bibliotecas para retirar pessoas estrangeiras que estão com vistos supostamente ilegais nos Estados Unidos por causa do governo Trump. Então tem tudo isso aqui nessa questão. Então aqui
Ele diz aqui: o crescimento dos sistemas carcerários do poder policial afetou as bibliotecas, cada vez mais empurradas para a polícia, passando a ter cada vez mais opções para isso. Quase desde o início, as bibliotecas dependiam da polícia para a aplicação das regras. O aumento da segurança supostamente aumenta a segurança dos usuários. Muitas vezes, porém, policiais e seguranças podem intimidar usuários ou ameaçá-los ativamente. No passado, Estados Unidos, as bibliotecas não foram alvos importantes de batidas policiais do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, né? Mas muitos analistas temem que isso mude, que é o caso atual. Então, eles fizeram esse fanzine nesse evento. Você tem a versão digital, a versão para casa e a versão para gráfica, né? Para imprimir em casa ou em gráfica. Eu baixei a digital aqui, e aí vocês podem baixar. Eu vou deixar o link. Também tem uma tradução aqui que é interessante. Deixa eu traduzir aqui. Ah, não, eu abri ela aqui, ó. Tá aqui. E já. Acho que eu traduzi ela foi no Google Tradutor, que era mais fácil. Vamos para o Google Tradutor, que facilita a vida de todo mundo aqui. Tá aqui. Em 1783, na Carolina do Sul, estabeleceu uma guarda municipal que patrulhava como uma companhia, usava mosquetes e espadas e tinha a tarefa de dispersar aglomerações de escravos e reduzir a criminalidade urbana. As primeiras bibliotecas públicas nos Estados Unidos começaram a proliferar após a Guerra Civil. Primeiras bibliotecas públicas. A missão das duas instituições, a polícia e a biblioteca, tem sido frequentemente, pelo menos nominalmente, tem estado, né? Então, frequentemente, nominalmente, em desacordo. As bibliotecas disseminam informações e educam o público, enquanto a polícia passado, né? As bibliotecas disseminavam informações e educavam o público, enquanto a polícia era frequentemente encarregada de censurar livros e reprimir ideias consideradas perigosas pelo governo. Então, é isso o que esse fanzine atualmente traz, né? Bom, vamos deixar aqui onde que eu estava aqui. Sobre a história da presença da polícia em bibliotecas. Alguns hinos eram estruturados como jornais, alguns assumiam forma de arte escolar e outros canalizavam a estética punk anterior ao formato. Aqui ele está falando dos formatos dos fanzines, né? Muitos zines preencheram a lacuna entre o analógico e o digital. Uma editora independente chamada Haters Café apresentou 10 teses anarquistas sobre a solidariedade palestina nos Estados Unidos. Uma das várias obras também hospedados no site da editora. Vocês veem, por exemplo, um fanzine desse, se dentro de um site, né, ou do Instagram, ou qualquer que seja, o governo dos Estados Unidos pode chegar e tirar, justamente pela temática atual, né? Bom, mas esse aí impresso, não, ele pode circular gratuitamente. Um dos seus criadores pediu para não ser identificado e disse ao Wired que, embora a internet tenha permitido que os zines dos haters se espalhassem, suas formas físicas um tanto indetectáveis atraem pessoas preocupadas com a repressão. Em certos espaços eu cubro meu rosto, uso máscara. Dizem eles, os zines anônimos têm uma função semelhante. Estamos tentando ampliar a aversão cultural à vigilância. Ou seja, os criadores de zines modernos não são anti-tecnologia. Eles se opõem ao que frequentemente acompanha seu uso. Na verdade, eles estão incorporando criações analógicas às digitais, como pessoas que postam sobre marcenaria ou tricô no Reddit. Os zines também se consolidam em áreas além da política e da cultura, como a ciência. Isso é interessante agora. Vejam só. Durante o encontro de 2024 da Sociedade de Biologia Molecular e Evolução no México, uma respeitada bióloga computacional chamada Cleone Pennings dispensou a publicação de um artigo conciso contendo sua pesquisa e, em vez disso, distribuiu um zine estilizado. Eu abri esse zine aqui também. Deixa eu encontrá-lo agora, né? Era só clicar ali, mas eu já tinha aberto, então deixa eu colocar esse zine aqui. Aqui ele. My handouts are done for... Aí ela põe aqui a feira, né? O evento, aliás, acadêmico de 2024. É de desenhado à mão e dobrado também à mão. Que é o... Ela quis dizer que handouts foram feitos por ela, esses zines. Obrigados a... Ela deu um nome aqui, que eu não sei, o do órgão, que tenor. Eu não vou conseguir traduzir aqui, que não apareceu, né? Mas vamos lá. Por relembrar-me
para o que fazer, o que me faz feliz. E é o Nick Suzanne, é quadrinista. O Nick Suzanne, pesquisador e quadrinista. A tese dele de doutorado foi a. Saiu no Brasil até. Eu vou lembrar depois o nome. É por lembrar. Por lembrar-me dessa força do desenho. E ela fez aqui, ela tem os zines dela, né? Porque não são todos os E. coli resistentes, que é uma bactéria, se eu não me engano, né? Bom, e aqui está, vou até compartilhar aqui. Então aqui, essa é a bióloga, né, que apresentou o zine no lugar de um artigo num evento. Aqui, deixa eu trazer de novo aqui. Foi no México, né? A Sociedade de Biologia Molecular e Evolução, e a bióloga ela dispensou a publicação de um artigo contendo sua pesquisa e distribuiu um zine estilizado que traz isso, ilustrado com diagramas e figuras desenhados à mão para acompanhar sua apresentação sobre resistência antimicrobiana. Muito interessante aqui, fica para minha amiga bióloga Daniele Barros, né? Para o Willio Fernandes Laganá, que é professor da Federal de São Carlos, também biólogo, e para professores, outros professoras também biólogas, que eu tenho tido contato recentemente, né? A Bruna e a Tatiana do Instituto Federal de São Paulo, em São José do Rio Preto. Então, para saberem cada vez mais que a ciência está utilizando, né, os fanzines como um recurso muito interessante para difusão, né? Então, voltando aqui, Pennings diz que esperava que o público se sentisse inspirado a mostrar a revista, ou fanzine, né, vamos dizer assim, para outras pessoas como seus colegas, divulgar seu trabalho dessa forma. Quer dizer, é isso que todos nós queremos quando damos uma palestra, certo? Então, a comunicação evolui constantemente, assim como a forma como as pessoas desejam receber informações. À medida que as mídias sociais substituíram os zines, as mensagens viajaram mais, mas sua permanência se dissipou. Então, a permanência é interessante. O zine é impresso em pouca tiragem. Há um cuidado em que ele também suma, né? Mas a permanência na internet é outro problema. Então, os zines impressos, eles não conflitam com a digital, eles ampliam, né? Então, acho que um alimenta o outro. Vamos ver aqui mais. Aí ele fala das redes, né, que fracassaram. Enfim, tá falando aqui. E os zines artesanais podem durar muito mais. Escrever as coisas no papel tem valor, diz Spooner, é mais permanente. Para finalizar, à medida que os medos de vigilância e autoritarismo aumentam, a comunidade de zines pode oferecer um meio de se organizar sob o radar algorítmico em um formato menos sujeito aos caprichos de empresas multibilionárias de mídia social. Uma visão de futuro copiada do passado, né? Então, nós temos essa possibilidade, né, em que os zines, aqui está o que eu queria mostrar para vocês, o professor da língua inglesa, eu vou deixar esse link novamente, que já deixei em algum dos meus vídeos, eu cheguei a fazer uma transcrição do que ele fala, que está em inglês, mas é só vocês verterem para o Google Tradutor, e ele fala rapidamente da importância que tem os zines realmente como para as comunidades e como pesquisa, né? Então ele está aqui defendendo os zines na biblioteca. Eu quero voltar lá para que vocês vejam enfim, a finalização aqui do artigo, né? Ele finaliza aqui. É uma reportagem adicional da Angela Watercutter. Tem uns comentários aqui que estão traduzidos também, né? Mas eu vou passar para vocês os links originais, né? Vocês vão poder ver a matéria completa e traduzirem se quiser, mais os links também que eles estão disponibilizando, né? Como fanzine de jornal, né? E tá entrando eu acho que eu liguei um texto aqui, acho que não, não eu tô pensando que tá saindo um texto aqui junto comigo, mas não tá não, tá só o meu, eu acho. Bem, então é isso. Eu queria falar dessa matéria, consegui falar dela bastante. Ela é muito importante. Eu fiquei fascinado com esse teor, né, de que os zines estão sendo
relevados. Relevado, eu uso relevar aqui como importância, né? Dar relevo. Eu não uso relevado como algo que não tem importância. A minha concepção de relevo e relevância é no sentido original da palavra, tá? Então, eles estão sendo relevados, estão tendo relevância cada vez mais por serem uma mídia independente, impressa, libertária, sem cerceamento, né? E que aglutinam comunidades como aquele professor de língua inglesa faz lembrar. É isso, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.